Vamos entrando. Boa noite a todos. Olá, tudo bem? O Renato chegou. Deixa eu chamar eles aí para entrar. Cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda? Olá, boa noite, Boa noite, Renato. tudo bem? Tudo ótimo. Tô tentando ver. Cadê a Fernanda? Fernanda. Fernanda, nossa mamãe da noite aqui. Nossa mamãe da noite. Fer, eu acho que você precisa solicitar para entrar. Olá, Carla, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Enquanto isso, gente, por favor, vão mandando os aviõezinhos para as pessoas que vocês acreditam que merecem estar recebendo esses ensinamentos da noite de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre as mães dominantes. Estou tentando chamar a Fernanda, mas ela... Fer, acho que você tem que pedir a solicitação, Fer. Ai, deixa eu colocar aqui. Ó, eu tô chamando uns papais aqui também, porque papai também tem mãe, né? Com Então, certeza, papai também tem mãe e papai é marido que lida com uma mamãe também, né? exatamente. Exatamente. Cadê a Fer? Tô chamando umas mamães dominantes aqui, que eu conheço. Eu não consegui A minha fixar o nome. própria, né? Eu não fixei o nome da live aqui, Renato. Ah, tudo bem. Será que a hora que terminar é possível salvá-la? Incluir o nome? Acho que sim, né? Peraí, vou tentar colocar aqui. Meu amigo Camilo também. Importante chamar os papais que eles vão entender como cuidar das mamães dominantes, né? Com certeza. É. Chamando minha esposa, que também é dominante. Aqui, vou Isso, colocar. teta. Cadê? Fer, você consegue mandar o... Não, aqui, vamos ver. Eu tô tentando mandar... Não. Você não consegue mandar solicitação, Fer? Você manda solicitação. Eu não tô conseguindo mandar aqui. Vamos ver Eu tô aqui. chamando. A Dene. Não tô conseguindo aqui. Cadê? Aqui, deixa eu chamar aqui. Fernanda. Agora deu. Agora vai. Agora, acho que agora vai. Agora foi. Aí, amada. Como estás? Tudo bem? Boa Boa noite. Boa noite. noite. Como você está? Eu estou bem. Gratidão por você estar aqui nesse momento conosco. Ai, que bom. Eu que sou grata por esse convite maravilhoso de estar aqui Legal. compartilhando com essas pessoas aqui, lindas e Muito bom. maravilhosas, um pouquinho da minha vivência. Maravilha. Bem, gente, deixa eu me apresentar para vocês aqui, para quem não me conhece. Eu sou Evelise Maciel. Eu sou, como eu sempre digo, eu sou filha amada de Deus, sou mãe da Catarina e da Anitta. E atualmente eu atuo como Master Coach, focada em coach educacional, coach vocacional para adolescentes e analista de perfil comportamental, tá? Vou deixar o Renato e a Fernanda, primeiro a nossa convidada maravilhosa, vou deixar a Fernanda se apresentar, e daí Renato, e depois a gente vai conversando um pouquinho.
Ok, boa noite. Eu sou a Fernanda Fidelis. Eu sou mãe, esposa, sou mãe de 2 filhos lindos, 2 rapazes lindos. Sou esposa, sou filha amada de Deus. Tenho um propósito na minha vida que é de transformar vidas. Amo conversar com pessoas, amo o que eu faço. Sou empresária, sou master coach também, sou analista comportamental. E tô hoje aqui para compartilhar um pouquinho da minha vivência com vocês. Maravilhoso. Seja muito bem-vinda, né, Vê? Vai ser uma Obrigada. noite deliciosa. Bom, muito bem, eu sou Renato Marvulo, sou filho de uma mãe dominante, casado com uma esposa dominante, pai de uma menina dominante, e são mulheres extraordinárias da minha vida. Sou pai também de mais uma menina, tenho uma de 19 e uma de 6. Então tem muito a ver com os nossos propósitos de vida, isso, né? E sou Master Coach. Também meu foco é o desenvolvimento do coach de carreira, levar essa experiência aos jovens, né, que estão buscando seu primeiro emprego, buscando sua carreira, na verdade. O momento é muito desafiador, muito mais do que em outros tempos, né? Tem muitas opções de carreira e uma grande dificuldade alinhada aí com esse momento que vivemos. Mas hoje nós vamos falar de mães, né? Mães do perfil dominante. Vai ser uma noite muito legal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E Vê, tá contigo, querida, manda ver. Então, gente, a gente resolveu fazer essa proposta agora, já que a gente está nessa início aí prévio de Dia das Mães, né? Para que vocês entendam um pouquinho do perfil da mãe de vocês, né? Ela também como mãe, como mulher, né? E também como profissional, né? A gente fala, abriu até hoje, eu tô de vermelho em homenagem às dominantes, tá? Meu perfil não é dominante, mas é homenagem a essa minha amiga maravilhosa, né? Então, assim, nós resolvemos trazer. A gente fala muito, assim, todo mundo só fala do perfil DISC, né? Na nossa análise de perfil, não é só o perfil DISC, né? A nossa análise de perfil é uma análise de perfil que tem 40 características, né? Tem o perfil DISC, tem teoria de valores, né? Perfil psicológico de Young, nós temos mapa de competências, tem muita coisa, né? Mas a gente fala muito sobre o perfil DISC, né? Porque assim, ó, são características muito fáceis de vocês identificarem, diferente dos outros fatores, né? Que é um pouco mais difícil de identificar. Então, nós resolvemos chamar a Fernanda, que é uma mulher maravilhosa, é uma empresária de sucesso, é uma mãe fantástica, né? Foi nossa colega na execução extrema, nós fizemos uma mentoria e acabou tendo essa conexão, essa amizade. E ela vem aqui contar um pouquinho da história dela, né? Dela como esse perfil dominante, como que ela lida com esse perfil, né? Já que ela é empresária, ela lida com funcionários, como que é a relação dela com o marido, com os filhos. E ela vem falar para a gente desmistificar também um pouco esse perfil que às vezes assusta, né? Quando a gente fala muito do perfil dominante. Então, eu quero que a Fernanda fale um pouquinho, né? Fernanda, pra gente, como que era a Fernanda, né? Antes de você identificar o teu perfil, como que era quando você, sem você ter feito análise de perfil, claro que hoje você é analista, você já tem uma visão bem mais aprimorada, né? Mas como que foi quando você fez a primeira vez? Como que, né? Se você já via esses traços anteriormente, conta um pouquinho pra gente. Olha só, já enxergava muito bem meus traços, que são muito fortes. A pessoa dominante, para quem não sabe muito, é aquela pessoa que ela é muito decidida. Ela gosta das coisas muito rápidas. Então, desde pequena, eu me via sempre muito agitada, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Queria solução rápida para as coisas. Então, assim, hoje eu entendendo, eu me vejo que realmente eu sempre fui assim. Só que teve momentos que eu me sabotei, porque quando eu não entendia,
em alguns pontos, eu não aceitava muito, né? Porque ser rápida, você querer fazer as coisas muito rápido, perfeccionismo, as coisas, a exigência era muito grande. Fernanda com Fernanda mesmo. Então, assim, eu não entendia muito bem, eu ficava meio perdida, sabe, Evelise e Renata? Ficava meio perdida, eu ficava assim, será que eu tô me cobrando demais? Aí, quando eu conheci sobre perfil e eu descobri o meu perfil, aí eu descobri a Fernanda, aí eu comecei a aceitar mais a Fernanda, que é aquela que gosta das coisas rápidas, aquela que é dominante mesmo, que gosta de comandar. E comecei a melhorar simplesmente em 100% da minha vida. Porque quando eu aprendi e me aceitei como eu era e eu fui me entender profundamente como eu sou, eu vi o quanto é bom ser assim. O quanto traz muitas coisas boas, positivas, uma pessoa que é assim. E eu fui entender que era o meu natural. Eu tentava, às vezes, me sabotar, mas aí eu descobri que era o meu natural. Então, quando eu fiz a análise, ficou muito claro para mim, assim, eu falava, nossa, isso sou eu. Meu Deus, estão falando de mim mesmo. Eu fiquei assim, no. E aí eu fui vendo os pontos positivos, os pontos que eu tinha que ser melhorado. Com isso, eu fui, me aceitei melhor e aprendi a conviver melhor com as pessoas. Isso foi, assim, uma coisa, assim, gente, foi uma virada de chave na minha vida. Então, foi muito importante eu conhecer o meu perfil, eu aceitar ele e eu aprender a lidar com ele. Isso foi, assim, essencial. Você conheceu o seu perfil, você já tinha seus meninos? Como que era? Já, E já antes e tinha depois meus dessa filhos. relação? Me fala um pouco, porque eu sou bastante curioso com isso, justamente por Ah, causa lá. da mamãe que era dominante, minha esposa dominante. É extraordinário isso na nossa vida. Muito desafiador, sabe, Renata? Eu era uma mãe, gente, que eu queria tudo na mesma hora. A minha comunicação era muito severa, rígida, muito mesmo rígida. Eu não enxergava o tempo dos meus filhos e o perfil dos meus filhos. Eu era uma Qual é o mãe perfil das crianças? das Você já tem crianças. mais ou menos uma ideia, assim? Já eu tenho Ah, um que tem. é estável e Aham. conforme, e um que é dominante e influente. Agora Ah, que bacana. imagina, o de 6 anos é assim. Quando eu olho para ele, eu falo assim, meu Deus, a Fernandinha bem ali. E o outro eu falo, meu Deus, como eu sei lidar com ele, como ele me acalma, como ele me Uhum. ensina, como é diferente. Que Renato, foi bonito. muito assim, desafiador, foi muito importante, porque quando eu conheci o análise, né, comportamental que eu fiz, que eu comecei a entender que as pessoas são bem diferentes, que todos os perfis são bonitos e que eu fui me aceitar, eu tava numa fase que não tava tão boa. Porque com meu filho mesmo, que é o maior, eu tava com um desafio muito grande. Porque eu até vou falar aqui, que é muito importante, foi extraordinário para minha vida. Isso aqui eu vou falar assim, em primeira mão para vocês. Eu tava num desafio muito grande com meu filho, porque como ele tem um perfil totalmente diferente do meu, então exigia muito dele. Então, teve um dia que eu fui deixar ele na escola e ele começou a gaguejar. E ele falou assim: mamãe, eu não estou conseguindo falar. Aí eu falei: filho, fala. Aí ele pegou e falou assim: não, mãe, deixa para depois. Eu não. Gente, eu saí simplesmente arrasada, chorando. Fui procurar uma fono, uma psicóloga. E aí eu descobri que eu, como mãe dominante, eu estava exigindo muito dele. Isso estava atrapalhando muito ele. Nossa. Muito. Aí as fichas foram caindo. Aí eu comecei a fazer isso, e aí, quando tava assim na quinta sessão, o que que eu descobri? Que eu tava contribuindo muito, entendeu? Nisso, nesse regresso dele. Mas aí eu entendi. E aí, quando eu fiz o perfil comportamental, que eu descobri que eu era dominante e que eu vi essas diferenças, eu comecei a tratar ele totalmente diferente. Porque uma mãe dominante, o que que ela é?
ela quer tudo muito rápido, na hora dela, rapidez e agilidade. Ela quer um resultado rápido. Filho, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho. Aí eu gritava, filho, tá na hora, você não entendeu? E eu não entendia o tempo dele. Então eu queria aquilo ali. Então isso frustrava. Então eu queria tudo muito rápido. Então o que que aconteceu? Simplesmente, depois que eu entendi isso, gente, minha vida mudou completamente. Hoje eu sei me comunicar com ele. Então hoje eu sei que o meu perfil é diferente, mas eu comunico com ele, eu sei que tem o tempo dele. O tempo de acordar dele é diferente do meu. E do meu outro filho, que tem o mesmo perfil. Ele já acorda feliz, já acorda... Ele não, ele tem um tempo dele, tranquilo. Então, assim, hoje eu me domino muito mais. Hoje eu sou uma mãe muito melhor. E com isso, hoje ele não gagueja. Então, isso foi um pouquinho de uma consequência do resultado meu, de eu não entender como ele era e de eu querer que ele seja igual a mim. Então, isso fez com que não foi legal. Então, quando eu comunicava com ele, filho, mas você é o último, você vai chegar atrasado, nós vamos chegar atrasado, era uma má comunicação que eu tinha com ele. Hoje não, hoje eu acordo, eu, mãe, como responsável dele, eu acordo mais cedo ele, porque ele tem um tempo maior para se organizar. Quando eu vou falar para ele que ele tem alguma aula, alguma coisa para fazer, eu comunico antes para ele dar o tempo dele. Mas, então a minha comunicação foi excelente, melhorou demais. Essa é a grande virada de chave, né? Eu acho que Foi. quando você entende o teu perfil, você entende, e na análise tem isso também, né? Como você se comunicar com o outro, né? Essa é a grande virada de chave, né? Porque você começa a cobrar menos das pessoas. Porque a tendência nossa é que as outras pessoas façam as mesmas coisas que a gente faz, né? Bem assim. Exatamente. Eu, por exemplo, assim, ó, eu passei durante boa parte da minha vida adaptando o perfil dominante. Né? Então, assim, quem me conhecia dizia que eu tenho perfil. Quem me conhece, não, é o perfil dominante, né? Talvez pela postura e tal. Porque, assim, eu passei praticamente mais de 40 anos da minha vida tendo esse perfil adaptado dominante, né? Quando eu fui fazer análise de perfil, gente, eu conto essa história. Eu burlei o sistema mais de uma vez. Porque eu não acreditava que meu perfil era o que era. O que é que eu sou. Porque meu mais alto é conformidade. E aí eu fui entender por que eu fazia isso. Por quê? Porque eu gosto de regras. Então as coisas têm que sair dentro das regras. Dentro da organização, né? Que daí a gente vai falar conforme outro dia. Só que eu entendo um pouco essa questão do dominante, né? Então, assim, é aquela coisa, as coisas têm que ser para ontem. E aí, só que eu via que, na realidade, muitas coisas que eu fazia não tinham alguns sentidos no meu natural. Porque o teu perfil natural, gente, é como você quando você está relaxado. É o teu normal. Quando você adapta, é quando você normalmente está fora do teu normal. Quando você está estressado, ou quando você está fazendo alguma outra atividade que exige que você saia do teu natural, né? Então, essa é a diferença do natural, que a gente fala, e do adaptado. Então, a Fernanda já tinha essas características desde cedo, então ela percebia. Quando ela começou a perceber o quanto isso prejudicava na vida dela, né? E quanto, ainda mais, né, na relação dela com os filhos dela, e ela entendeu e começou a mudar a comunicação com os filhos dela, ela só teve ganhos, né, em relação à maternidade dela. E uma coisa, assim, é feliz também, que eu também até me sabotei um tempo, porque eu ainda tinha no meu, eu ainda colocava a influência ali. Eu era DI, mas há pouco tempo, depois de umas crenças, umas coisas que aconteceram comigo, hoje eu sou o D puro. Por quê? Porque eu queria aprovação, porque tem muito disso, dominante, para ele não gosta de ser constrangido, ele tem medo de ser rejeitado, um monte de coisa. Então, o que eu fazia? Muita coisa eu fazia para agradar as pessoas. Então, eu falava assim, e aí, quando você é uma pessoa dominante e de um perfil forte, o que acontecia? Eu comecei a receber algumas críticas. Aí essas críticas travaram.
Então, eu olho muito isso, tanto que é importante a gente saber que é isso. O que estava travando meu filho foi isso, e acaba que quando eu descobri, eu fui ver que estava travando. Então, quando eu fui descobrir que isso é bom e que faz parte do processo, que a gente é assim, que dá pra gente se adaptar, mas também a gente não precisa de mudar, porque a gente não consegue, a gente começa a não ser uma pessoa feliz. Quando você quer se adaptar demais, aí vai não se encaixando as coisas. Mas hoje eu já sei, me aceito e melhoro naquilo que eu acho que tem que ser melhorado, de acordo com as pessoas, porque eu aprendi que nem tudo tem que ser, nada tem que ser do meu jeito. Eu não tenho que tratar as pessoas, meus filhos, meu esposo, as pessoas que eu convivo, como eu gostaria de ser tratada, e sim como elas gostam de ser tratadas, como elas são, como elas vão entender melhor as coisas, entendeu? Então, isso foi, assim, fundamental em todos os aspectos da minha vida. Então, quando eu comecei a entender isso e que eu vi o quão importante isso, a minha vida se transformou. Extraordinários que você falou, de tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? E isso é de uma inteligência emocional lá em cima, né? E gostoso dessa análise de perfil, porque nós começamos a entender os outros a partir de nós. Então, todo o processo começa interno na gente. A gente olhando para, né, com clareza, com consciência, com liberdade, com dor, né? Você vai se olhando, vai se entendendo, vai reconhecendo muitas coisas que você fez na vida. E eu queria trazer uma coisa aqui, que a gente falou de adaptação, tudo isso. Na minha volta, mulheres de perfis poderosos, fortes e todas dominantes. Eu adaptava para a dominância, né? No relacionamento em casa. E aí, na análise de perfil, e o que é extraordinário desse relatório é que dá uma visão 360. Nós nos avaliamos e as pessoas do nosso convívio também fazem a nossa análise. E aí que veio esse ponto, né? Na percepção das pessoas próximas a mim, falaram, olha, você é dominante. E aí, só que eu levava a dominância não para um aspecto da agilidade, disso tudo, de ser muito direto, muito objetivo, e às vezes com um perfil lá em cima de dominância, sendo às vezes até rude com as meninas, enfim. E aí eu falei, opa, peraí, que eu preciso, tudo bem. Essa flexibilidade nós precisamos ter de acordo com as circunstâncias que vivemos, né? Mas, de repente, em casa, eu preciso... Elas me pontuaram assim, você precisa ser diferente em casa. Você precisa ser mais o seu natural, que eu sou influente e estável, né? Então, elas me pontuaram justamente isso. Mas veio muito da minha convivência com elas, né? Que elas são dominantes e altas dominâncias, altos índices de dominância, desde mamãe até minha esposa Vivi, minha menina Yasmin. Enfim, então é interessante, né? Como a gente conhece, a partir do momento que eu conheci isso, conheci o perfil delas, a gente vai adaptando a nossa comunicação, vai melhorando o relacionamento, vai melhorando, trazendo clareza, consciência de tudo, né? Não, a gente se torna mais humilde. Eu me tornei, porque antes a dominância, eu me sentia assim, a dona da razão, né? Eu carregava uma mochila nas minhas costas muito pesada. O fardo meu era muito grande. Eu me posicionava como o chefe da casa. Como se tudo tinha que estar no meu controle. Sabe? Era sufocante, na realidade. Porque tudo tinha que estar no meu controle. Eu me sentia assim, que eu tinha que ser a protetora de todo mundo, de tudo que eu tinha que ali. Eu levava para aquilo ali, sabe? Aquela controladora. Eu era objetiva, eu olhava tudo muito com a razão, tirava a emoção ali, muito objetiva. E aí, quando eu descobri o meu perfil e que eu fui entender que eu era assim, mas eu não precisava ser assim o tempo todo, e que existiam papéis a ser exercidos, foi quando opa, que coisa maravilhosa. E aí eu comecei
a me entender. Primeiro foi isso. Foi o melhor foi eu me entender. Depois que eu me descobri, oi gatinha. Depois que eu me descobri, aí pronto. Aí as fichas caíram, a Fernanda foi modificando, eu comecei a tratar melhor meus filhos, eu comecei a conhecer como eles eram, como eles se tratavam, como eu deveria tratar eles, e eu comecei a olhar mais, parar e analisar. Tudo isso foi o que aconteceu. Assim, então foi muito transformador mesmo, realmente para minha vida, no meu conjugal, com os filhos, nem se fala, foi muito sensacional. E na minha empresa também, porque eu comecei a ser bem mais flexível, Porque né? o dominante, ele é muito focado em tarefas, né? Ele é muito Isso, focado em resultados, né? Então, assim, para um bom empreendedor como você é, né? Então, assim, é um perfil excelente. E isso. como que você conseguia distinguir, né? Então, assim, a Fernanda empresária, da mãe, da esposa, né? Porque você tinha esse foco muito em resultado. A Como que era? cobrança. Eu cobrava muito de mim. Muito. Eu estava na empresa, eu tinha que ser 100% da empresa. Eu estava em casa, eu tinha que ser sempre 100% em casa. Eu estava com meu esposo, 100% com meu esposo. Então, eu me cobrava demais. Então, a Fernanda não tinha tempo para ela. A Fernanda não respirava. Simplesmente ela não respirava. Por quê? Ela é objetiva, ela quer resultado, ela é ousada. Aí eu era severa comigo e rígida. Então eu me cobrava, será que nunca eu estava me achando suficiente quando eu estava com os meus filhos, quando eu estava na empresa, igual, por exemplo, uma coisa estava dando errado, o que que acontecia? Quando não saía do meu jeito, o que que ocorria? Eu ia lá e fazia. Quando chegava em casa, não pedia ajuda, eu ia lá e resolvia. Então, a Fernanda era aquela dominante mesmo. Eu fazia tudo em casa. Tudo, gente, gerenciava tudo. Aí chegou uma hora que eu falei assim: epa, comecei a entender, para aí. Não é assim. Peraí. A Fernanda gosta de resultado rápido, mas vamos pedir ajuda. Aí eu cheguei pro meu esposo, ó, me ajuda isso. Não, na escola, pra vocês terem uma ideia, assim, o tanto que eu cobrava tanto de mim, por exemplo, se eu marcasse uma unha para fazer, e era o dia do meu esposo buscar os meninos na escola. E aconteceu alguma coisa, ele só me ligava para saber onde que eu estava. Se por um acaso estivesse no trajeto, eu desmarcava o que eu tinha que fazer e eu ia lá fazer. Por quê? Porque aí eu me cobrava, porque senão eu não seria uma boa mãe, ou então não queria, ou então eu ia demorar para chegar, ia chegar atrasada na escola para pegar os meninos e tudo. Então eu vivia aquela vida assim de gente muito doida. Aí quando eu comecei a entender que eu pedi ajuda, que eu sabia onde que eu tinha que frear a Fernanda dominante, onde que eu tinha que delegar mais coisas, aí pronto, aí foi um boom na minha vida. Aí eu consegui fazer tudo ao mesmo tempo, dar atenção devida para os meus filhos, ficar tempo de qualidade com eles, entender eles e fazer o que eles gostam, não o que eu achava que era bom. Então, assim, aí minha qualidade foi melhorando em todos os aspectos. Eu parei de ser aquela dominante e querer mandar na casa. Não, o chefe da casa não sou eu, é o meu esposo. Os meus filhos me falavam alguma coisa, é o papai que resolvia. No entanto, tudo era mamãe, mamãe, mamãe. Então eu mesma fazia isso. E não era porque meu esposo não queria fazer o papel dele, não. Era porque eu era tão dominante, quando eu via, já tinha resolvido. Era muito no automático. Então, quando eu conheci a Fernanda, descobri sobre o perfil comportamental meu, me aceitei, entendi aonde que estava errado ali, que eu tinha que, né, dar aquela ali, e entendi os meus filhos. Gente, a comunicação ficou assim, perfeita. No entanto, às vezes, quando eu chego acelerada, meu filho, que é esse, que ele é estável, e conforme, ele chega em mim e fala assim: mamãe, hoje você tá tão agitada. Eu, filha, é mesmo, desculpa, obrigada, viu? Ele vem e me abraça. Então, assim, era tão automático e quando vai acontecer, ele fala. Então, assim, olha como a comunicação mudou aqui na minha casa. Eu sei pedir perdão quando eu tô acelerado. Ô, filho, perdoa, mamãe, peraí, tal, entendeu? Então, há uma comunicação melhor, há essa aceitação, entendeu? Porque essa é uma grande questão, né, do perfil dominante, né? O perfil dominante que não consegue entender o perfil, né? Ele é um perfil que ele não faz, ó, já vou avisar, gente, acho que eu já falei isso numa outra live até. Ele não faz isso porque ele não é humilde, não é.
ele é um perfil que dificilmente pede perdão, tá? Mas não é porque ele não... Ah, não... Para ele aquilo não faz sentido, sabe? Assim, ó, o negócio dele, lembra, é resultado. Então ele para. Daqui a pouco, se ele fez alguma coisa de errado, daqui a pouco ele esquece, aquilo já passou. Então, ele não foca nisso. O foco dele Uhum. não é esse. Então, muitas vezes eu digo para vocês que assim, às vezes vocês estão lidando com um dominante, ah, poxa, ele foi estúpido, ele foi não sei o quê, foi grosseiro, foi não sei o quê. Gente, você pode ter certeza que daqui a meia hora, daqui a, né, às vezes um dia, pode ser, ele vai esquecer o que ele fez. Entendeu? Porque não é o tipo de perfil que fica remoendo. Uhum. Tá? Só que assim, ó, é o do perfil realmente. Então, assim, ele tem esse jeito mais direto, né, de falar, esse jeito mais, né, como a Fernanda mesmo falou, né, as coisas muito, querendo as coisas muito para ontem, né, muito rápido. Então, eles não fazem do jeito dele, ele vai lá e faz. Ele quer o resultado, né? Que nem, por exemplo, ele disse, ah, tem louça para lavar. Uma mulher, né? Tá lá, louça para lavar. Ai, amor, vai lavar a louça para mim, por acaso? Não lavou. A dominante vai lá e lava. Se ela vai lavar mal lavado, se não vai, não interessa. O negócio para ela é tirar a louça de lá. Uhum. Entendeu? É tirar. Se vai estar com gordura, se não vai, não interessa. O negócio para ela é tirar a louça de lá, né, Fernanda? É isso aí. Mas é assim, só que como a Fernanda conheceu, ela é analista de perfil, ela ainda é master coach, ela viveu todo um processo, gente, que isso já é num outro patamar. A Fernanda tem uma inteligência emocional realmente acima, né? Ela muito acima da média. Então, ela consegue realmente ter todo esse equilíbrio hoje, né? Mas começou com o primeiro passo. Ela começou lá descobrindo o perfil dela, entendendo, se aceitando. E na hora que você descobre o teu perfil, muitas fichas caem. Você precisa de um tempo para respirar e entender. O que acontece muitas vezes é que assim, ó, a hora que acontece a cena, você vai lembrar do perfil. Para aí, eu posso fazer diferente. Aí você já ativa o cérebro, né? Não, para um pouquinho. Eu posso mudar, né? Isso é uma coisa que eu todo dia é um treino. Aí você vai Uhum. treinando. Ela chegou nesse patamar porque ela está treinando. E não é hoje que começou, não foi semana passada, entendeu? Ela está treinando aí pelo menos há 2 anos. Tá? Ela está nesse processo. Então, para ela chegar nesse nível, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que assim, ó, tudo tem um começo. E quando ela chegou e pediu ajuda, olha, eu quero ter isso para mim, eu quero ter essa ajuda, ela já teve uma grande conquista na vida dela. Foi. Olha, gente, o que eu tive muita, assim, para você que está assistindo, muita tranquilidade, muito posicionamento. Eu comecei a entender e a me posicionar. A hora que eu tinha que ser e a hora que eu tinha que retardar. Por que não? Entendeu? Porque a cobrança é tão grande. É a cobrança, não é as pessoas que cobram de eu querer aquilo rápido, mas eu me cobro tanto de ver resultado que se eu não vejo o resultado, isso me frustra. E isso já gera outras coisas. Então, assim, eu pude entender completamente, assim, como tratar em todas as situações. E essa aceitação aí, esse pedir ajuda foi essencial. Porque através das ajudas, através dos cursos, das coisas que eu fiz, de buscar, de entender profundamente quem eu sou, foi simplesmente libertador. É de tipo assim, ufa, liberei. Então, assim, eu vivo hoje melhor realmente com os meus filhos, com as pessoas ao redor, eu entendo, eu sei aonde que eu tenho que cobrar do meu filho, com a capacidade certa, com as palavras corretas. Então, eu tenho essa sabedoria. Eu sei aonde que o outro com o mesmo perfil meu, onde que eu tenho que dar uma puxadinha, mas sem modificar a essência dele. Porque o grande problema, quando eu não me conheço, é porque eu me maltratava. Muito. Isso. Eu me maltratava. Porque quando alguém falava, ah, ela resolve tudo, ela já quer resolver tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, era porque aí eu não me posicionava. Porque hoje eu me posiciono, a Fernanda se posiciona. Epa, peraí. Eu sou assim, eu sei o que eu quero, eu sei o meu objetivo. Vamos comigo?
Quem não quer também, tá tudo bem, tá tudo certo, porque ninguém vai ter o mesmo perfil que eu. Só que para algumas coisas que eu entendi de perfil comportamental, para onde eu quero chegar, nem todo mundo vai pagar o preço que eu paguei, nem todo mundo vai comigo. Não adianta eu chamar aquelas pessoas que não querem rodar e não adianta também eu querer puxar e eu nem querer tirar também as pessoas, porque eu preciso de todo mundo ao meu redor, mas dentro daquela conversa. Então, quando eu comecei a me posicionar, nossa, eu sou assim, o que é que eu tenho que melhorar? E eu comecei a me entender, então eu sei, então eu não precisava de me mudar. Quando alguém me criticava, porque ela fala muito, ela é isso. Então, eu comecei a me bloquear. Aí depois eu falei assim, não, mas aí eu comecei a ficar triste, porque eu comecei a me bloquear. Mas aí depois que eu entendi, oh, eu sou assim, sempre vou ser assim, eu gosto disso, eu vivo isso. Aí foi quando eu fui vendo as transformações. Hoje, depois que eu me posicionei, todo mundo me vê como eu me vejo como uma pessoa melhor e eu sinto o olhar diferente das pessoas quando me veem, porque eu me posiciono. Incrível, Fernanda. Depoimento extraordinário, né? Nossa, E, nossa, gratidão. E me diz uma coisa, querida. E o maridão, como é que ficou nessa história toda com a Fernanda, se descobrindo? Me conta aí com isso daí. Olha só. Então, com meu esposo foi... Fichas caíram, assim, pra mim, sabe? Como eu era dominante, eu achava que eu que tinha que comandar, eu que tinha que resolver muita coisa. qual o Então, perfil depois que eu dele, fiz Fernanda? todo esse processo, olha, gente, o que que aconteceu? Qual o Meu perfil nome, dele? ele é IS. Agora imagina, para me trocar uma lâmpada. Se eu quero uma lâmpada, queimou ali, o que que eu quero? Que troca na hora. Eu não sofro com isso mais. Eu não peço. Se eu quero na mesma hora, o que que eu vou fazer? Vou Vai lá pedir e para troca. alguém vir resolver. Eu não vou brigar com ele. Então eu cobrava muito dele e eu não conseguia comunicar. Por que que eu não conseguia comunicar com ele? Porque o meu coisa era rápido, eu achava que ele não me amava, que ele não queria fazer do meu jeito. Só que hoje não, chega, amor, não tá te incomodando, mas tá me incomodando. Faz isso, você sabe que eu gosto de rapidez. Aí ele vai lá e faz. Então a comunicação mudou assim muito, muito. Porque eu não reclamava, mas eu ia lá e fazia. O que acontecia? Eu não pedia ajuda, eu ficava o quê? Sobrecarregada. Então o que que a Fernanda fazia? O papel do homem e da mulher de casa. Eu que resolvia tudo. Tudo. Tudo, tudo. Porque ele falava assim, não, daqui a pouco, estável, né? Não adianta você pedir para ir no supermercado agora. Eu tenho que avisar que eu quero que ele vai. Então, o que acontecia? Eu corria, então eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Quando eu fui entender o perfil dele, eu comecei a não ficar chateada com ele, entendeu? Não ficar chateada e fui entender que tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser planejado, falado antes, então as coisas começaram a melhorar demais. E uma das coisas assim que foi muito transformador também, assim que eu acho muito importante, como eu toda a vida fui dominante, empresária, sempre de querer fazer as coisas acontecer, eu fazia sempre que eu, assim, porque eu amo, né? Fazer as coisas e tudo. O que é que aconteceu? Tem lá na palavra da Bíblia, né, que o homem que é o chefe da casa, né? Então fichas caíram demais para mim que ele é o homem da casa. No entanto, quando eu fui fazer essa transformação na minha vida, desses cursos todos que nós fizemos, né, de Master, Coach, tudo, as fichas que caíram foi que meu nome é Fernanda Camargo Fidelis. Camargo, da minha mãe, Fidelis é dele. Uma das coisas que eu desbloqueei, que foi assim uma transformação muito grande da Fernanda Dominante, porque eu queria ser Fernanda Camargo e não a Fernanda Fidelis, que é a esposa do Amaury, que é o chefe da casa, que quem manda na minha casa é ele. Eu sou a esposa, tô do lado dele ali, mas eu tenho que fazer o meu papel de mulher. Essa foi uma das transformações, assim, que foram excepcionais. Então, hoje, é Fernanda Fidelis. Eu não sou a dominadora da minha casa, não sou eu que mando. O meu esposo está do meu lado. E ele faz o papel dele e eu como esposa. Então, isso para mim foi transformador. Também. Porque quando eu entendi que eu só estava querendo ser dominante porque é o meu jeito de ser e que eu não preciso de ser e que ele que é o provedor ali, eu tenho que estar do lado dele. E nem por isso a Fernanda
vai se diminuir, foi onde fichas caíram. Hoje mesmo, eu sou a Fernanda Fidelis, tenho, lógico, muito orgulho, meu Camargo, da minha família, mas, assim, foi uma transformação, porque como eu era dominante, eu achava que eu tinha que dominar o mundo, então eu estava sendo arrogante, prepotente, não estava tendo humildade, porque eu estava querendo ser maior do que isso. Então, até isso na minha vida serviu. Então, eu, como esposa, eu me posiciono. E eu comunico com meus filhos assim, não, isso é o chefe da casa que faz, é o seu pai. Vai lá e fala com ele. Então, e antes eu achava que se eu não falasse, eu estava me diminuindo, por ser dominante, por eu querer tudo muito, né, ser muito perfeccionista, muito nisso. Então, foi assim uma das transformações também, gente, maravilhosa na minha vida, que foi libertador também, assim, eu aceitar que eu tenho um esposo e que ele tá ali do meu lado e que quando eu vou para nossa chácara, eu carregava o carro todinho, eu deixava tudo pronto, então não, é o papel dele, ele chega, eu espero ele fazer, eu peço ajuda, então assim, é uma transformação. Foi bem bacana Maravilha. isso. Autoconhecimento, comunicação. Incrível, né? E para a gente que está dentro do negócio, né, parece uma coisa tão simples, não é? Hoje em dia. Né, eu vejo assim, puxa, é se comunicar. É. Como você disse, né, se comunicar não do jeito que eu quero, mas do jeito que a outra pessoa precisa receber isso. Tem uma outra história do outro lado, né? Engraçado, né? Que esses tempos eu fiz uma análise de um casal. Ele era CS e ela é DI, né? Totalmente os opostos, né? Se a gente for analisar, né, na nossa análise de perfil, totalmente os opostos. Então, uma reclamação dela é que ele era muito quieto. E reclamação dele que ela era muito elétrica, né? Duas coisas para ontem, né? É claro que um era introversão, o outro era extroversão, tem toda aquela dinâmica ainda, né? Mas o que aconteceu? Ele trabalha, né, em dois locais diferentes e seria ideal para ele flexibilizar um pouco e ser um pouco o perfil dela, né? Então, o que acabou acontecendo? Muitas vezes, eles acabaram potencializando juntos. Eles entenderam os perfis um do outro e potencializaram, né? E hoje, esse segundo emprego dele, né, que ele precisa lidar com pessoas, gente, ele tá tendo ótimos resultados, né? Excelentes resultados. Por quê? Porque ele começou a flexibilizar e começou, digamos, né, a entender o perfil dela e começou a imitar o perfil dela. Achar que, nossa, aquilo lá serve para mim. Mas ele flexibiliza em alguns momentos. Então, isso é uma coisa positiva, né? Porque ele vê essa necessidade, porque ele tem um propósito. O problema é quando você não tem esse propósito e quer flexibilizar. Né? A Fernanda, por exemplo, ela é uma dominante, então assim, ela é empresária, então ela precisa ter essa voz de comando, ela precisa ousar, né? Tanto que ela é uma empresária de sucesso, né? E ela tem uma comunicação com os funcionários dela, durante a mentoria nós conversamos algumas vezes, né? Até pessoalmente, ela tem uma comunicação com os funcionários dela incrível, gente. Ela tem, assim, olha, ela teve, assim, um sucesso agora, nos últimos tempos, maravilhoso, né? Por quê? Pela comunicação que ela teve com os funcionários dela também. Então, você entender o perfil do outro, se comunicar na linguagem do outro, isso te favorece de todas as maneiras. Então, favoreceu ela como mãe, favoreceu ela como empresária, favoreceu ela como esposa, né? Então, até queria, já que a gente está falando da questão também, me fala um pouquinho para eles, Fernanda, como que foi essa relação que você tem hoje com os funcionários, que é maravilhosa, que você já contou outras vezes, como que você lida hoje, né? Essa dominância toda, como que você consegue trabalhar com isso? Não, é muito interessante, né? Porque quando você conhece o perfil, você vê que você colocou uma pessoa que não era bem ali naquele lugar, você vai entendendo
muito bem a pessoa pelo jeito dela, pelo jeito que ela fala e pelo jeito que ela faz. Porque todos os perfis são lindos, né? Quando a gente sabe como funciona cada um, caraca, é extraordinário. Então, eu direcionei algumas coisas. Eu sei hoje validar os meus funcionários, eu sei aqueles que... O que é validar? É eu ver o que ele gosta do perfil dele, porque tem aquele que gosta de ser elogiado, tem aquele que não, que gosta de um presente, tem aquele... Então, eu fui entendendo ali cada um, e eu reposicionei as pessoas. Não adiantava eu querer colocar aquela pessoa que eu achava que o perfil dela era legal para ir lá no escritório resolver alguma coisa, sendo que não, que ela gosta de ficar lá na frente. Então, eu comecei a identificar. Então, com isso, hoje eu faço uma gestão muito melhor. E a minha comunicação com eles são tão boas que às vezes falam, mas fulano demorou isso. Não, entenda. Então, vamos fazer o seguinte, igual data comemorativa, Dia das Mulheres. Faz o seguinte, quem é bom em cada local. Então, eu pegava o que dominava mais de cada perfil. Então, eu ficava assim, esse vai ficar nesse, esse vai ficar nesse. Então, fluiu. Então, a minha empresa, quando era data comemorativa, às vezes se enrolava de um dia para o outro, do último dia para o outro, se enrolava, a gente saía tarde da empresa, mais de meia-noite, 1 hora da manhã. Simplesmente dessa vez, gente, nós saímos, era 9 horas da noite. Ainda fomos fazer um lanche. Por quê? Uau. Eu melhorei a minha gestão, eu entendi os meus funcionários, eu comecei a falar uma linguagem com cada um, que cada um entendia. Porque a comunicação, né, Renato? É muito importante, porque eu comecei a comunicar, eu comecei a esperar a resposta deles para me entender. Olha, é isso. O que vocês acham? Vamos lá, cada um com a sua ideia. Colocou tudo unido. Quem faz isso? Quem faz aquilo? Aí você vai pegando. Aí eu dei a liberdade de você falar, não, eu gosto mais de ficar ali, eu acho que eu sou mais rápida nisso. Então, quando se uniu forças, a minha gestão mudou, melhorou, a equipe melhorou automaticamente, porque eu entendi cada perfil e eu dei a liberdade de cada um. Eu não fui aquela dominante, falar, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. Vamos lá, gente, vamos dividir tarefas? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Então, fluiu. Nós saímos mais cedo, sorrindo, todo mundo. Eu falei assim, gente, que ano maravilhoso. Não precisamos ficar até mais tarde. Tudo fluiu. Então, isso é uma das coisas que toda pessoa tem, gente, que entender o perfil dela. E aí ela vai... É transformação. Transformação. E eu sou aqui a prova disso tudo. E assim, aí melhora tudo, né? Melhora o faturamento, melhora a convivência, melhora o entendimento, acabam as críticas, porque quando você sabe que a pessoa tem um perfil assim, você entende, você não vai, ninguém vai criticar, né? Porque eu sei como que você é, Evelise. Então, como que eu vou te criticar? Porque a Evelise gosta de anotar as coisas, tudo ela ali. Nananana. Gente, que beleza que ela é assim. Porque se não fosse ela, como que ia fluir as coisas melhor? Então, eu começo, em vez de eu criticar, eu faço é validar. E aí, flui melhor. Não tem como não fluir melhor. Então, você é extraordinário isso, porque você colocou as pessoas certas nos lugares certos. A partir daí, você conseguiu extrair o melhor de cada um deles. Total. E fora da contratação, né, Renato? Que a gente consegue fazer a contratação, eu economizo muito com más contratações, porque eu já consigo contratar o perfil para uma vendedora, é diferente de um perfil de uma pessoa que vai ficar no escritório, de uma secretária. Então, depois que eu identifiquei isso tudo, ficou mais fácil. E ainda, gente, e aí a gente ainda faz, eu falo ainda melhor. Depois que eu fiz a análise comportamental, eu ainda me sinto na obrigação de ajudar as pessoas que vão na minha empresa para pedir emprego. Quando eu vejo que uma pessoa tem aquele perfil que não eu ainda consigo contribuir com ela, que eu falo assim, com muito amor, eu falo assim, você gostaria mesmo de estar assim, vendendo, atendendo pessoas, não sei o quê? Então eu dou um feedbackzinho para a pessoa, para ela entender, eu falo assim, caraca, se você procurar o serviço que você se identifica, do que você gosta, você vai bombar. Agora, se você pedir uma coisa que você não quer,
Porque muitas pessoas estão pedindo emprego sem saber o que elas realmente gostam. Então, quando elas entendem o perfil dela e elas sabem no que ela gosta de trabalhar, então vai ser sucesso. Então, já até nessa contribuição, hoje eu enxergo isso e eu me sinto hoje, como analista também, na obrigação de dar um feedbackzinho, assim, de leve para as pessoas e levar amor para elas, falando assim, quando elas conhecerem um pouquinho delas e saberem do que elas gostam, elas vão ser sucesso também. Porque a falta de conhecimento que faz a gente, que fez com que eu, Fernanda, demorasse um pouco mais. Então, que bom que as pessoas que estão ouvindo aqui a nossa live tirem para elas isso daqui, porque a partir do momento, se elas terem essa consciência de que elas podem fazer a análise delas e ela pode conhecer elas, o tanto que vai ser melhor na vida dela é, assim, simplesmente extraordinário. É necessário para todo mundo isso e é vida. Se saber, se conhecer é vida. Olha só, deixa eu trazer um comentário aqui pra gente de uma pessoa bastante especial para mim. Mamãe, dizendo aqui, ó, saber qual é o meu perfil me deu consciência da minha convivência com as pessoas da minha vida. Foi muito bom. Eu fiz a devolutiva dela. Extraordinário, hein, mano? Obrigado. Super beijo pra você. Aqui, André, quando entendemos sobre o perfil comportamental, passamos a olhar o outro como sendo o outro e não uma extensão de nós mesmos. Show. Verdade. É isso. Gente, alguém aqui se identificou com esse perfil? Ai, lindos. Alguém se identificou? Olha o Paulo aqui, orgulho dos meus mentorados. Eu vi aí. Destravou totalmente. Amada, maravilhosa. Ai, queridos, gratidão por os comentários. Eu tô com o título da live fixado, eu não tô com, agora que eu mexi, porque eu não tô conseguindo ver quem entrou, quem não entrou. Uhum. E eu quero saber quem se identificou com esse perfil. Alguém se identificou com esse perfil? Comentem aí pra gente. Quem se identificou com esse perfil? Quem é uma dominante aí? Ou quem é um dominante, que sou só eu? Vamos lá. Gente, não escrevam todos de uma vez só, que daí não dá tempo. Boa. Não dá nem para comentar, né? Comentem um de cada vez, se não começa a dar. Aí, ó. Aí, uma dominante. Uma dominante aí, seja bem-vinda. Esse é um perfil maravilhoso, gente. A gente precisa dos dominantes. Ai, gente, eu amo. Hoje que eu entendo, eu amo, eu sei. Assim, o que eu acho bem bacana, muito bacana mesmo, que eu sei, hoje eu entendo, que eu sei, eu tenho o meu objetivo. É muito fácil para mim saber onde que eu quero chegar, o que eu preciso de fazer. Entendeu? Então, para mim, nesse sentido, eu acho muito fácil. E assim, mas eu entendo também que nem todo mundo pensa como eu, nem vai chegar tão rápido, ou às vezes fazer as mesmas coisas que eu faço. Então eu entendo, porque antes eu criticava. Porque eu estudo, olha, eu sou mãe, empresária, tem toda essa coisa, entendeu? Eu tô 3 empresas, 2 filhos, marido, vida social, etc., espiritual, toda aquela coisa toda, e eu consigo me organizar. Entendeu? Ali eu consigo me entender, eu consigo ser a Fernanda ali. Então, é muito bom quando a gente sabe ali da essência, quando a gente consegue se encaixar e consegue conviver com tudo isso. Me aceito, sei aonde que eu quero chegar, sei qual que é o meu propósito de vida, então fica fácil. E entendo as pessoas que não são assim. Porque o que eu criticava aqui é, por exemplo, assim, nossa, caraca, a pessoa tá reclamando. Gente, eu chego em casa, faço estudo, ainda estudo, faço curso, viajo, passei 1 ano viajando, fazendo Golden e tal, e tal, e tal. Só porque hoje eu não critico, eu falo assim, caraca, eu fiz tudo isso porque eu sou uma dominante. Porque se não fosse uma dominante, não ia fazer o curso em 1 ano, saindo 800 quilômetros quase todo final de semana. De onde você é, Fernanda? Eu sou aqui perto de Belém, não, né? Nós temos lá em Belém. Eu sou aqui de Parauapebas, na capital do minério, aqui Carajás. Uau. Então, são 800 quilômetros. Então, eu fazia isso. Teve um mês que foram 3. Num mês, eu fiz cada semana um curso em Belém.
Então, Uhum. Caramba! assim, então foi muito assim, entendeu? Quando eu falo, assim, é muito fácil para mim. Só que foi muito bom eu entender meu perfil, porque eu sei que é muito difícil para algumas pessoas também. Então eu entendo, então eu aceito, entendeu? E assim, eu levo amor também para as pessoas que, quando elas se cobram, quando eu vejo, ai, caraca, nada sai do papel, calma, tudo sem seu tempo. Peraí, vamos lá, né? Porque por isso que é importante demais você se entender. É, a questão da cobrança, eu acho que assim, que você entender o teu perfil e você não se cobrar, né? Isso foi É. uma coisa também que eu coloquei na minha vida, porque assim, como essa questão da organização, de ser muito regrada, de ter que fazer, né? Então chegou uma hora, a senhora deu, não deu paciência, sabe? Deixa para o Então, próximo dia. deixa, tá tudo bem, entendeu? E a gente vai tocando. Essa cobrança muito, né? Porque o conforme também se cobra muito. Ele tem uma autocobrança demais, assim. Então, assim, aí hoje eu já consigo segurar um pouco, porque eu também tinha a crítica, né, muito alta, a autocobrança. Mas falei, conforme a gente vai falar outro dia. Mas, Fernanda, me diz o seguinte: que dica hoje você dá pra gente finalizar, que a gente tá quase finalizando o tempo? Qual é a dica que você dá hoje para essas mães maravilhosas de perfil dominante? Olha, a dica que eu dou para vocês de coração mesmo é conheçam o seu perfil, não se cobrem tanto. Vivam cada momento, olhem para os seus filhos com muito amor, entendam como eles são, mesmo eles ainda não tendo a idade para fazer análise comportamental. Não queiram provar para todo mundo que vocês são mulheres maravilhas, porque vocês não precisam de ser mulheres maravilhas. E celebre. Celebre muito. Cada conquista é cada conquista. Hoje eu celebro cada conquista e hoje eu não exijo de mim tanto. Eu sou assim, então eu me aceito e cada coisa no seu tempo. Então, assim, vocês que são dominantes, olhem mais para seus filhos, não queiram dominar o mundo. Vocês não precisam disso. Você que está aí não precisa disso. Você precisa só de se amar e dar amor para as pessoas. Uau. E você, Renato? Qual é a mensagem que você dá sendo casado com uma dominante, né? O Renato, ele é parceiro nosso, nós somos parceiros, Uhum. graças a Deus, a gente fez aí uma parceria show, Fernanda. E aí eu chamei o Renato, por quê? Nas lives, assim, ó. Porque o Renato tem a visão masculina. E é bom que a gente sabe, assim, ó, porque a gente fala assim, nossa, é só conversa de Luluzinha. Não, Aham. gente, a gente vai escutar a Uhum. opinião masculina também, entendeu? O Renato tá aqui como a população masculina, entendeu? Se é para É colocar isso. fogo, se é para colocar água, entendeu? Ele tá aqui para ajudar Uhum. também, entendeu? A colocar essa mulherada também contra a parede, se for necessário, entendeu? Tá, legal. É, eu acho que, para mim, uma experiência extraordinária foi ter conhecido o perfil comportamental, isso. Definitivamente conduziu meu casamento hoje. Conduz meu casamento hoje, né? Porque minha mulher é dominante e influente. E, então ela tem isso que a Fernanda falou, de fazer as coisas têm que estar feitas. Entendeu? E hoje em dia, tanto eu quanto ela, nós estamos em home office. E tem o office em home. Então, você está trabalhando, só que tem louça para lavar, tem roupa para lavar, tem roupa para estender no varal. Então, você está no home office e tem um monte de coisa para fazer junto, né? E a gente tem ajustado a nossa comunicação. Então, fundamental para você, meu amigo, que é casado com uma dominante, é você compreender tudo isso que nós falamos hoje aqui, esse comportamento das coisas ser para ontem, e você entender que às vezes você precisa fazer as coisas para ontem também. Que as coisas precisam serem feitas, tem tarefas a serem cumpridas, ainda mais nesse momento que estamos todos em casa e precisa ajudar. É necessário isso para as coisas realmente sobrecarregar. Então, compartilhe da experiência do momento, né? Reconheça, primeiro faça a sua análise de perfil, conheça-te primeiro, né? E a partir daí você vai reconhecer o outro como o outro é. E aí
fica ajustar a comunicação, é só mais um passo para um relacionamento em plenitude, né? Acho que é isso aí. Perfeita Gente, colocação. eu acho que assim, excelente a colocação, né, Renata? Eu acho que assim, o Dia das Mães está chegando, entendeu? Então, acho que é um ótimo presente para vocês darem às suas mães, né, às suas esposas, né, uma análise de perfil comportamental, né? Aqui os três são analistas de perfil, então assim, tem o perfil da Fernanda, né? Vocês podem estar lá no meu ali no meu feed tem o perfil da Fernanda, a Fernanda vai falar qual é, o do Renato também, o meu também. É só lá no link da bio, né, que vocês têm as informações ali. Então, vocês podem entrar em contato conosco para ver como que vocês podem fazer para fazer a análise de perfil de vocês. Eu acho que é um excelente presente. Eu, por exemplo, né, se eu não tivesse feito, adoraria receber de presente. Eu acho que assim, ó, às vezes a gente gasta com certas, eu não digo assim, mas são certos caprichos nossos, né? Que a gente gosta de vez em quando de ter esses caprichos, né? Mas a gente não faz ideia de tão quanto isso agrega na nossa vida, né? Eu acho que só depois do que a gente aprende com isso que a gente tem ideia do que isso pode realmente ser benéfico na nossa vida, né? E não é... E olha, para uma conforme tá falando isso, vocês podem ter certeza Que que a ela conforme... olha, conforme falando, não é sempre, né? Porque ela é crítica. Então, realmente funciona. Então, assim, entre lá no link, vocês vão saber, né? Tanto do Renato, da Fernanda, no meu, né? Vocês vão saber como podem adquirir a análise de perfil. Gente, considerações finais, Renato, Fernanda, passem aí o Instagram de vocês, por favor. Vai lá, Fernanda. Então tá. O meu é Fernanda C. Fidelis, tá? Você pode estar indo lá, dando uma olhadinha, entra no direct, se tiver alguma dúvida, quiser que troque alguma informação, estou aí à disposição também, tá bom? E gratidão enorme por esse momento, por estar aqui, por todos que assistiram, que eu possa ter contribuído aí um pouquinho da minha vivência com vocês. Legal. Fernanda, gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Feliz mais uma vez também gratidão pelo seu tempo, pelo convite. Foi mais uma noite divertida, alegre e de levar um conhecimento para as pessoas. Olhem para si mesmas, né? Olhem para si mesmos. A partir daí você vai ter a clareza de olhar para o outro que está junto contigo, que é diferente de você, e tem muito para fazer você crescer, né, com tudo isso. Então, estou à disposição também, o perfil é o Renato Marvulo, e qualquer dúvida, fica à vontade, entre em contato, e gratidão demais, Belize, pelo convite, top. Gente, eu que agradeço de coração vocês estarem aqui comigo, né, Fernanda? Nossa, foi tantos aprendizados que nós tivemos aqui hoje, né? Renato também, toda semana a gente está junto, então cada semana eu aprendo mais ainda, né, com ele. Gente, quarta-feira que vem, né? Na terça-feira sempre tem live minha e do Renato, né? Então a gente sempre tem as nossas lives, toda bate-terça é nossa. Mas quartas-feiras agora a gente vai fazer essa sequência de lives dos Dia das Mães. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o perfil estável. Tá? Ou vai ser sempre aqui no meu, ou vai ser no do Renato. A gente sempre faz esse jogo aqui, tá? Então a gente espera vocês. Gratidão mais uma vez, Fernanda. Que Deus te abençoe. Renato, beijão também. Que Deus te abençoe, toda a família aí, tá? E a gente vai se falando, tá? Ok. Beijo. Até mais. Beijo, gente. Valeu, até Tchau, mais. boa noite a todos. Gratidão Tchau. por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. E não deixe de acompanhar a gente nas próximas semanas, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Amém. Tchau.